Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos prosseguir com o nosso módulo de Windows 10, agora com o nosso vídeo de número 13. Nós vamos estudar os acessórios do Windows, ok? Então, sem demorar, vamos passar para cá e continuar com o nosso curso, nosso módulo de Windows 10. Esse é o vídeo número 13, nós vamos falar sobre os acessórios do Windows, mas exatamente o que sobre os acessórios? Vamos conhecer o bloco de notas, vamos falar sobre o WordPad, vamos falar sobre a ferramenta de captura, o Paint, Windows Media Player, painel de entrada de expressões matemáticas, que são alguns, na verdade, desses acessórios já existem em outras versões do Windows. Outros acessórios são novos no Windows 10. O assistência rápida e o que eu adorei, gravador de passos. Nós vamos ver de forma sucinta com aqueles detalhes que importam, porque na sua prova eles não vão cobrar detalhes do menu de cada um dos acessórios do Windows, não vão, certo? Assim, acessórios do Windows é um assunto que eu consideraria, sei lá, em importância, o segundo ou terceiro em importância. Ele rivaliza muito com o painel de controle, com as configurações lá do Windows que a gente viu no vídeo anterior. Então, assim, não é lá grande importância como a gente espera que seja, certo? Mas a gente vai, claro, agora, neste exato momento, trocar. Vamos direto lá para a nossa janelinha, para a gente poder brincar com eles, né? Com os acessórios do Windows, ok? Então vamos lá. O que são exatamente os acessórios do Windows? Acessórios do Windows são aplicativos que vêm junto com o Windows, certo? Onde é que eles são encontrados? Eles são encontrados aqui, ó. Você vai no menu iniciar e você tem aqui uma pasta chamada acessórios do Windows, ok? Nós vamos conhecer essa pasta agora, os principais itens dos acessórios do Windows, ok? Então vamos lá, eu vou abrir aqui, eu não vou seguir a ordem alfabética, que é a ordem apresentada lá, eu vou selecionar por item de importância ou por número de vezes em que ele é mencionado em prova. Vamos começar com o bloco de notas, certo? O bloco de notas eu já abri várias e várias vezes aqui ao longo do nosso curso, mas vamos conhecer o bloco de notas um pouco mais. Certo? O que é o bloco de notas? O que é esse programa aqui? O bloco de notas ele é considerado um editor de texto. Certo? Então, primeiro, acorde para isso, preste bem atenção. Junto com o Windows 10, vem um programa chamado bloco de notas. Ele está presente em todas as versões do Windows, todas elas. O bloco de notas existe há muito tempo. Ele é um editor de textos. O que o faz ser considerado um editor de textos? Por mais absurdo ou simples que isso pareça, o bloco de notas ele permite apenas digitar e apagar. Digitar e apagar conteúdo, só isso. Não existe formatação, efeitos, outros objetos como tabelas, imagens. Nada disso existe. Não se configuram margens, certo? Esse tipo de coisa a gente não vê no bloco de notas. O bloco de notas ele é um editor de texto. A função dele é permitir que a gente digite e apague texto. Só isso. Digitar, apagar texto. É isso que o bloco de notas faz, ok? Beleza. Bom, sabendo que é isso que o bloco de notas faz, sabendo que ele só consegue digitar e apagar texto, que não existe formatação, não existe efeito, você já leva em consideração que programas como o Word e como o WordPad e como o LibreOffice Writer ou qualquer outro programa que você usa para digitar texto complexo não é um editor de texto, com certeza não é. A gente vai ver a classificação deles daqui a pouco, certo? Você pode até dizer, João, mas olha, eu sei que existe efeito no bloco de notas. Por que eu sei que existe efeito no bloco de notas? Porque eu venho aqui no menu formatar e tenho aqui a opção fonte. Aí na opção fonte eu posso escolher o tipo de fonte, por exemplo, eu vou escolher aqui o negrito nessa fonte, ou então, sei lá, escolho outra fonte aqui, a Garamond, e peço negrito, oblíquo e negrito, né? Que é o itálico e negrito, aumento o tamanho da fonte aqui para 36 e dou um OK, e aí pronto, ó, tá vendo que tem formatação? Calma pessoal, essa formatação que tem aqui, ela não afeta o texto em si. Ela afeta a visualização do texto na janela. Então, o bloco de notas, quando você vai lá em formatar a fonte, ele só muda a fonte, o efeito da fonte, na tela. Se você mandar imprimir, se você for utilizar esse texto em outro programa, você vai ver que não existe nenhum efeito relacionado ao texto. É só o efeito visual da janela, só isso. Então, se eu vou formatar aqui fonte,
Eu posso colocar qualquer outro tipo de fonte aqui, sei lá, qual foi que estava aqui? Eu acho que era Corbel. Eu vou botar aqui uma Deja Vu Sans e vou botar um tamanho menor, pronto, ok. E aí o texto volta, pronto. Isso é só visual, não é formatação do texto. Eu não posso, por exemplo, pegar a palavra formatação aqui e dar duplo clique nela e querer que ela fique em negrito apenas. Eu não consigo. Quando você salva um arquivo no bloco de notas, ele é salvo com a extensão TXT, certo? A extensão é TXT. Por quê? Porque é o tipo de arquivo com texto puro. Olha só essa expressão, texto puro ou texto simples. Você vai ouvir isso em qualquer prova. Bloco de notas trabalha com texto puro ou texto simples. Só isso. A extensão TXT, ok? Pronto, esse é o nosso bloco de notas. Vamos para o nosso concorrente do bloco de notas. Eu vou aqui não salvar, eu vou abrir novamente o menu iniciar, vamos em acessórios do Windows e eu vou pedir o concorrente direto do bloco de notas, que é o WordPad. Então eu vou abrir aqui o WordPad, você abre o WordPad e você percebe logo que ele tem uma cara bem diferente da do bloco de notas e muito semelhante à do Word, exatamente. Certo? Então vamos lá, vamos subir um pouquinho aqui e eu vou fazer o seguinte, o WordPad, ele não é um editor de textos, ele é um processador de textos, certo? É um programa que, além do texto, ele permite efeitos, recursos diversos, como recuo, como margem, como tabela, como imagem. Eu posso colocar aqui imagem, posso colocar um desenho, eu posso colocar muita coisa que não tem num mero editor de textos. Então o WordPad é um processador de textos, ok? Eu posso selecionar a palavra WordPad aqui e ligar o negrito só nela. Eu posso ligar o sublinhado só nela, certo? Posso alterar as cores, né? Seleciono aqui a palavra processador e altero a cor da letra. Ok? Está aqui a cor da letra. E assim sucessivamente. Portanto, efeitos. Além do texto simples, eu posso colocar efeitos num programa processador de textos. Um detalhe é que a banca, ela comete erros às vezes. Então, por exemplo, é possível que a banca chame o Word de processador, de editor de textos. É possível que a banca ela diga que o WordPad é um editor de textos que permite efeitos. Ora, editor de textos que permite efeitos, editor de textos que permite alguma coisa a mais do que simplesmente texto, é um processador de textos. Essa é a definição de processador de textos. Um programa para digitação de textos que oferece muito mais conteúdo, que oferece muito mais recursos do que simplesmente digitar e apagar. Ok? Os arquivos salvos pelo WordPad tem uma extensão curiosa, que é a extensão RTF. A extensão RTF é o formato de texto rico. Então, dizer que o WordPad trabalha somente com texto puro é errado. O WordPad trabalha com texto rico, texto formatado, texto que recebe efeitos, que recebe formatação. Mas ele pode salvar em outros formatos também. Ó. Ele pode salvar em ODF, que é o formato do LibreOffice. Ele pode salvar em DocX, que é o documento do Office, né, o OpenXML. Ele pode sugerir um documento de texto, que são os documentos TXT. Portanto, o WordPad ele não trabalha apenas com a extensão RTF. Ele trabalha com a extensão Doc, com a extensão DocX, com a extensão ODT e com a extensão TXT, que são formatos de arquivo. De todos esses que eu citei, apenas o TXT é texto puro, texto sem formatação alguma. Ok? Apenas o TXT é texto puro. Eu posso brincar aqui com vocês e mostrar uma coisa bem interessante. Ó. Eu vou fechar aqui a janela, eu vou colocar um bocado de efeitos aqui, cor sublinhado e tal, e vou salvar, certo? Então, olha só, vou salvar e quero salvar com o formato de texto, documento de texto. Vou chamar de teste, certo? Teste.txt, salvei, ok? Você está prestes a salvar. Somente texto, isso removerá toda a formatação. Deseja fazer isso? Sim. Pronto, salvei. Certo? Vou fechar aqui e vou abrir lá o nosso programa. Ó. Vamos lá, vamos abrir o nosso amigo. Só que eu vou abrir no bloco de notas. Bloco de notas, arquivo, abrir. E vou abrir o nosso teste aqui, tá certo? Abrir. Olha aqui.
sem nenhum efeito de vermelho, sem nenhum efeito de sublinhado, sem nenhum efeito de negrito, texto puro, texto simples, ok? Bom, com isso a gente vê os dois programas de texto que vêm junto com o Windows, dois acessórios de texto que vêm junto com o Windows. Vamos prosseguir aqui com os acessórios do Windows. O Paint é um programa que serve para a pintura, para o desenho, para você pintar, né? Então, eu posso chegar aqui, uso o meu mouse e vou lá e escolho, sei lá, o tipo de pincel, esse tipo de pincel aqui, sei lá, tem vários tipos de pincel, várias cores. Esse aqui é bem legal, né? Um pincelzinho mais fraco, sei lá como é o nome desse pincel. Bom, esses são efeitos. Você pode salvar os arquivos em que formato? Formato PNG e uma série de outros formatos de imagem. PNG, TIFF, GIF, JPG, BMP, que é era o formato original do Paint. Mas o padrão do Paint hoje é salvar em formato PNG. É um formato de imagem compactada, mas com qualidade. O formato PNG, ok? Portanto, se perguntarem na prova qual é o formato padrão de salvamento do Paint, do Windows 10, o formato é o PNG. Embora ele salve em JPG também, que é o formato de imagem mais conhecido na internet, e salve também em BMP ou DIB, que são formatos de imagem de bitmap, mas sem compactação. Um detalhe, a gente precisa saber desse nome, eu não vou conseguir escrever aqui, mas o nome... João, troca esse pincel, pelo amor. Vamos colocar um texto aqui, pronto, um texto. Bitmap, certo? A palavra que eu quero que vocês entendam é essa aqui, bitmap, ou mapa de bits. Por que bitmap? As imagens feitas pelo Paint, elas são feitas através do desenho de pequenos quadradinhos, tá vendo isso? Esses quadradinhos são pixels. Então, a imagem que a gente vê de longe, na verdade, ela é formada por um mosaico de pequenos quadradinhos. Daí nós dizemos que essa imagem se chama bitmap. Toda imagem fotográfica, toda imagem que apresenta fotografias num computador, ela é chamada de imagem bitmap, certo? Ou mapa de bits. Bitmap ou mapa de bits. Por quê? Porque ela é formada por um mapa de pequenos quadradinhos. Esses pequenos quadradinhos são chamados de bitmaps, ok? Tem outro tipo de imagem que não seja bitmaps? Tem. Imagens desenhadas por programas através de cálculos matemáticos. São as chamadas imagens vetoriais. Então, se você trabalha com programas de desenho, como é o caso do Corel Draw, como é o caso do Adobe Illustrator, como é o caso do LibreOffice Draw, qualquer programa desses de desenho, esse programa ele desenha curvas, desenha símbolos, formas geométricas através de cálculos matemáticos, são chamados desenhos vetoriais. Aqui não, aqui nós temos, você vê, eu estou desenhando um círculo, mas esse círculo na verdade é um conjunto de quadradinhos pintados, só isso, certo? Portanto, é um programa, o Paint é um programa para desenho bitmap, não desenho vetorial. Vou fechar aqui, certo? Vamos produzir mais, vamos correr aqui com mais acessórios. Eu tenho outros acessórios interessantes. Um acessório muito interessante que eu uso é o ferramenta de captura. Ferramenta de captura é um acessório que permite que a gente capture parte da tela, certo? Então eu vou clicar aqui no novo e vou selecionar a área da ferramenta de captura que vai capturar a minha imagem. Então eu vou selecionar isso aqui, ok? Olha o que aconteceu. Eu tirei uma foto de parte da minha tela. Então a ferramenta de captura permite tirar fotos da sua tela. Cuidado com isso, pode ser que eles digam que ferramenta de captura é um recurso usado para scanner, para capturar imagens impressas através de um scanner. Não, ferramenta de captura é para capturar parte da tela, parte do que você está vendo, certo? Quem constrói apostilas, quem constrói livros sobre o Windows, que precisa usar fotos, até mesmo o elaborador da prova, quando ele vai construir uma questão que ele mostra uma foto da tela, ele deixa a tela preparada e vai lá e usa a ferramenta de captura do Windows 10 para tirar uma foto de parte da tela que ele quer, ok? Depois da ferramenta de captura, você pode fazer muita coisa. Você pode salvar essa informação, você pode copiar para a área de transferência, né? Esse botão aqui, é o botão copiar. Então aparece ali o copiar, certo? Bem no mouse, né? Bem em cima do mouse, copiar. E aqui tem o salvar. Você pode salvar a captura com vários formatos, ou como JPEG, ou como GIF, ou como PNG, ou direto como página da internet. Você tem como fazer,
certo? Você salva essa captura, ou você dá um copiar nessa captura, né? Vou copiar essa captura, e aí você pode ir para qualquer programa, como por exemplo o WordPad, né? Você vem aqui no, vamos abrir o WordPad de novo, acessórios do Windows, WordPad, e você pode dentro do WordPad dar um colar, né? Você vem aqui, cadê? Colar. Ó, eu colei a minha imagem, a imagem que eu acabei de capturar, minha gente, eu colei aqui dentro do WordPad. Posso diminuir o tamanho dela, posso aumentar, posso fazer um bocado de coisa, porque ele agora é um objeto editável ali, certo? Quer salvar? Não. Vamos lá, vamos para os próximos, nossos próximos acessórios do Windows. Nós temos à nossa disposição aqui também alguns outros acessórios bem interessantes. Ó, o Internet Explorer. O navegador Internet Explorer faz parte dos acessórios do Windows. O que é que o Internet Explorer faz? O Internet Explorer é um navegador. Isso é um navegador antigo. Ele está aqui ainda, certo? Cuidado com isso, por favor. Existe um navegador no Windows 10? Existe um navegador no Windows 10 que é esse cara aqui. Tem o mesmo ícone, um ícone muito parecido com o do Internet Explorer, mas o nome dele é Microsoft Edge, certo? O Microsoft Edge é o navegador padrão do Windows 10. O navegador padrão do Windows 10 é o Microsoft Edge. Está aqui ele, certo? Mas cuidado com isso, o Microsoft Edge não aposentou o Internet Explorer. O Internet Explorer continua existindo e você o encontra lá nos acessórios, certo? Entre usar um e outro, claro, eu prefiro usar o Microsoft Edge. É mais novo, mais rápido, mas o Internet Explorer continua aqui como um dos acessórios do Windows 10. A questão é, se ele vai permanecer muito tempo aqui, eu não sei. Se nós vamos ter o Internet Explorer constantemente aí, não sei, nas próximas versões do Windows, talvez ele seja retirado, seja abandonado completamente. Assim como eu disse que há configurações no vídeo anterior, meio que substituiu, ficou com uma roupagem nova para o painel de controle, o Microsoft Edge parece ser uma evolução natural do Internet Explorer. Se vai passar a existir sozinho ou se vai continuar coexistindo, eu não sei, certo? Vamos para o próximo. Nosso próximo acessório é o Windows Media Player. O Windows Media Player é o programa que permite que você escute músicas em MP3, músicas em rádios online e assista filmes, vídeos, arquivos de vídeo, né? Então, a função do Windows Media Player é essa, executar a mídia no seu computador. Mídia que significa vídeo, mídia que significa som, como for, certo? O Windows Media Player é para, o nome já diz, Media Player, tocador de mídia, ou seja, o cara que dá play na sua mídia. Então, assistir a vídeos, ouvir a músicas é com o Windows Media Player. Não tem muito o que falar sobre o Windows Media Player, não, sinceramente. Vamos lá. Ainda continuando sobre os acessórios do Windows, nós temos um acessório aqui bem interessante, que é o painel de entrada de expressões matemáticas. Isso é especialmente construído para quem usa o Windows em tablets, em computadores com tela sensível ao toque, né? Então fica muito interessante você pegar a sua canetinha e riscar ali diretamente. E olha o que o Windows faz. Eu posso fazer aqui, escrever aqui, por exemplo, um asterisco, né? Vezes, aí eu vou botar aqui uma fração, ó, e botar aqui 1 sobre 3. Meu mouse está horrível. Eu estou escrevendo. Ele reconheceu, veja. Eu, por mais troncho que eu tenha escrito, por mais estranho que eu tenha escrito, ele reconheceu. E olha aqui em cima, ele está construindo a equação. Ó. Raiz de 3, asterisco 1 sobre 3. Então, mas eu quero 1 sobre 3, eu quero 1 sobre 3x. Aí você bota o x aqui, espera que ele reconheça ali 1 sobre 3x. Ele reconheceu aqui em cima. Ó. Mas eu quero 1 raiz de y. Certo? Raiz de y. Ó. Não rolou muito bem não. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Tá quase. A gente apaga, né, para poder fazer melhor. Então, essa ferramenta de entrada de expressões matemáticas permite que o Windows reconheça aquilo que você escreve. Óbvio que se você for escrever num mouse tão troncho quanto estou escrevendo, você vai ter que ter sorte dele reconhecer o que você quer que ele reconheça. Mas se você for usar uma caneta ou você estiver usando um tablet, e no tablet você quer escrever com o dedo mesmo, na tela sensível ao toque, essa ferramenta de expressões matemáticas fica muito legal. Depois que você escreve aqui, né? Depois que você escreve aqui, por exemplo, raiz de 3.
Depois que você escreve raiz de 3, você pode fazer o que com isso aqui? Bom, você pode fazer um bocado de coisa. Você pode, deixa eu ver aqui, selecionar. Tem como selecionar? Não, tem como selecionar. Ó, vamos ver aqui, você pode o que mais? Não tem aqui como copiar, não é possível. Então aqui, selecionei aqui, não tem nem como selecionar e copiar. Estranho, o botão direito do mouse também não está funcionando. Bem estranho, isso deveria me permitir copiar, né? O que tá aparecendo aqui deveria me permitir copiar, mas não me permitiu. De qualquer jeito, está aqui, dá um teste aí na ferramenta de expressão, como é o nome mesmo dela, meu Deus, agora o nome completo, vamos descer aqui. Painel de entrada de expressões matemáticas, é o nome dele, painel de entrada de expressões matemáticas, ok? Nós temos aqui o mapa de caracteres, que é um antigo conhecido nosso. O mapa de caracteres é um acessório do Windows que permite que você insira qualquer símbolo presente no seu computador, mesmo aqueles que não estão presentes no seu teclado. Então, você tem um bocado de símbolo que você não pode inserir por teclado, muito símbolo estranho, que você não pode inserir por teclado. Queria inserir esse símbolo do ien, ou queria inserir esse símbolo que eu não sei nem o que é, certo? Então você clica nele e você consegue inserir ele dentro de qualquer programa. Você seleciona ele dentro de qualquer programa, marca aqui, dá um copiar, e aí você vai no programa Word e cola ele, se você precisar. Então tem uns símbolos estranhos que você não sabe como digitar no teclado, você liga o mapa de caracteres e aí você tem acesso a todos os símbolos presentes, possíveis de escrever no seu computador, mesmo aqueles que você não sabe como inserir via teclado. Mesmo aqueles que não tem como inserir via teclado, porque tem muitos daqueles símbolos que não tem como inserir via teclado, certo? Outro acessório do Windows, e esse eu achei muito legal, assistência rápida. Assistência rápida é uma novidade aqui no Windows 10. Quando você clica em assistência rápida, você vê uma janela se abrindo que você pode ter duas opções. Ou você obtém assistência ou você dá assistência a alguém. Qual é a ideia disso? É conectar dois computadores, conectar duas pessoas com dois computadores usando o Windows 10 para que elas possam controlar o mesmo computador. Então, por exemplo, se você obtém assistência, eu quero obter assistência, eu preciso de ajuda, eu estou meio travado aqui no meu Windows 10, eu não sei como fazer certas coisas. Aí você pede para obter assistência. E você pede que outra pessoa ligue o assistência rápida com a opção de dar assistência. Então você pode convidar pessoas para mexer no teu computador para te ajudar a destravar alguma coisa que você não está sabendo fazer, para poder te ajudar a fazer alguma coisa que você está bloqueado, não consegue fazer, certo? Então é uma forma de conectar duas pessoas para que elas compartilhem um mesmo computador, que é o computador da pessoa que pediu para obter assistência, certo? E aí as duas pessoas podem controlar o mesmo computador, uma vê a outra controlando e a outra vê a uma controlando. É legal porque vocês se ensinam a resolver certos problemas. Um outro interessante acessório do Windows, para a gente finalizar, porque a aula já está indo demais até, mas um outro acessório que seria bom, né, saber que existe, é o gravador de passos. Gente, o gravador de passos é ótimo para quem escreve documentação de ajuda. Para quem escreve, por exemplo, eu quero ensinar vocês a usar o ferramenta de captura. Vou desligar aqui o ferramenta de captura, certo? Eu quero ensinar vocês a usar o ferramenta de captura. Eu quero escrever um capítulo, ou uma parte do meu livro, ou uma parte do meu material de apoio aqui, ensinando vocês a usar a ferramenta de captura. Então eu vou clicar aqui em iniciar a gravação, certo? E vou fazer alguns atos. Por exemplo, clicar no botão iniciar, clicar em acessórios do Windows, descer a barra de rolagem, clicar em ferramenta de captura. Ferramenta de captura então aparece. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em novo, selecionar uma área e pronto, capturei. Eu vou parar a gravação agora. Olha o que ele vai fazer. Ele vai construir as etapas dizendo onde eu cliquei. Minha gente, isso é muito bom. Ele vai dizer, João fez isso, né? Para passo 1, João clicou no botão iniciar, certo? Passo 2, abriu-se o menu, né? Aí João foi lá em acessórios do Windows. Passo 3, eu rolei a tela para baixo. Passo 4, eu cliquei aqui na ferramenta de captura, né? Arrastei a janela da ferramenta de captura para cá e aí cliquei em novo. Depois eu selecionei, fui lá com o mouse e selecionei a área. Ele fotografou tudo, minha gente, fotografou tudo.
Ele criou a documentação para mim com as etapas que eu solicitei. Poxa, isso é muito bom. Você pode fazer um relatório, uma espécie de resumo do que você faz para certas operações fazendo isso. Vai copiar um arquivo. Aí ele vai lá, você vai lá copiar um arquivo, manda a ferramenta, esse gravador de passos, seguir a sequência que você vai fazer. Se você manda parar, ele mostra a listagem do que você fez. É fabuloso isso. Ó, vai poupar um tempo tremendo meu, por exemplo, de capturar telas. Capturar telas, eu não vou precisar mais capturar telas. Por quê? Porque esse bendito faz isso para mim. Depois eu posso salvar. Eu posso salvar isso aqui em um arquivo zip. Na verdade, eu posso salvar em um arquivo zip só. Não tem outra opção de salvar? Eita, tá, vamos lá, vamos salvar aqui, teste.zip, teste.zip. Vamos ver se salvou. Agora tá salvando, né? Salvou. A gente pode ver isso depois. Bom, essas foram alguns dos acessórios do Windows. São ferramentas interessantes que podem eventualmente cair na sua prova. Eventualmente elas podem cair perguntando o que é isso, o que é aquilo, tal. WordPad e Block Notas sempre são os mais usados, sempre são os mais cobrados, então provavelmente é o que vocês vão enfrentar, certo? Mas é bom saber que existem os outros e assim dá uma visitada neles, mexe neles um pouquinho para ver o que eles podem e o que eles não podem fazer, ok? Agora chegou a hora da gente ver o que vai precisar do nosso material de apoio, né? No capítulo de Windows 10 do seu material de apoio, você tem delicadamente todos os acessórios do Windows mencionados, um a um, com alguns detalhes que eu acho interessantes você levar para a prova, certo? Então, leia o capítulo de acessórios do Windows e tente responder no final as questões 41 a 45. Ok? O capítulo de acessórios do Windows está sendo alterado. Então, provavelmente a gente vai ter ainda esse capítulo sendo colocado a mais coisa. Então, não deixe de voltar aqui para ver esse capítulo sendo alterado, esse tópico do capítulo de Windows 10 sendo alterado, ok? Porque eu vou colocar mais assunto aqui dentro dos acessórios do Windows, ok? Agradeço mais uma vez a sua participação. Fique com Deus. Até nosso próximo encontro.